ser compreendido, amar que ser amado. Olá, galerinha do segundo ano. Vamos mais uma vez para a aula de História com o tema Primeiro Reinado. Gostaria de saudar a todos e dizer que nós estamos, nós da área de Humanas, estamos com muita saudade e pedimos, que as equipes se dediquem cada vez mais para que vocês possam obter a nota e possam obter também o prêmio. Vamos lá, o conteúdo é Primeiro Reinado, ou o governo de Dom Pedro I. O mesmo ocorreu de 1822 e terminou 1831. Tem algumas coisas que eu vou falar que não tem no mapa, porque esse conteúdo é um pouco extenso e eu gostaria de expressar esse conteúdo em pouco tempo para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Lembrando que o Dom Pedro, agora que é Dom Pedro I, ele foi que fez a independência do Brasil em 1822, agora que foi feriado em setembro, no dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou a nossa independência de Portugal, E aí vocês viram que com essa independência nós tivemos que pagar uma indenização a Portugal. Lembrando que nós brasileiros éramos colônia de Portugal. Então, para que possamos ser independentes, para que pudéssemos ser independentes, e aí precisamos pagar uma quantia exorbitante a Portugal. Mas como Portugal já devia Inglaterra, porque vocês lembram que todas as mercadorias, a Inglaterra que ajudou na fuga do Dom João ao Brasil, então, como ele já devia à Inglaterra, esse dinheiro nem ficou em Portugal, foi todo para os ingleses, E aí, quando nós pagamos a nossa indenização aos portugueses, dizem as más línguas que a nossa primeira dívida externa começou aqui, porque literalmente pedimos emprestado, e aí inicia o primeiro reinado com Dom Pedro I. Quando inicia o reinado com Dom Pedro I, há existente dois partidos brasileiros com ideias antagônicas. O que quer dizer isso? Com ideias diferentes. Um lado era o Partido Brasileiro, que eram, vamos dizer, os aristocratas, eram as pessoas que tinham muitas terras, e por outro lado, o outro partido era o Partido Português, que eram comerciantes portugueses, pessoas que apoiavam o Dom Pedro I. Como eu falei, esses dois grupos, eles tinham, vamos dizer, uma ideia antagônica. Bom, o Brasil já foi feito uma nação. Para que uma nação possa ser formada, constituída, ela precisa de uma constituição, E aí, o Dom Pedro, junto com esses dois partidos, ele pensou em fazer a primeira Constituição do Brasil. Ela foi pensada, gente, essa primeira Constituição, ela foi pensada literalmente pelo Partido Brasileiro, os que ficaram mais felizes com essa independência, porque nós éramos livres agora de Portugal, e aí eles fizeram essa Constituição de 1823, que ela está bem aqui, 1823, tá pequenininho, mas eu vou falando, aí vocês se quiserem anotar, 1823. Essa Constituição, ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, porque a mandioca literalmente era o trigo do Brasil, tudo se fomentava a partir da mandioca. E aí essa Constituição tem duas coisitas para que vocês possam pensar. Ela dava liberdade econômica, aos brasileiros, ela dava total poder ao parlamento, lembre aí, total poder ao parlamento e não ao monarca. Quem era o monarca? Dom Pedro I. E o voto era censitário. Como? Quem tivesse condições de comprar farinha de mandioca poderia votar, e quem tivesse condições de comprar farinha de mandioca também poderia se candidatar, Lembrando que o voto era censitário, voto por renda. Lembra, voto censitário, voto por renda. Por isso que essa Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca. O que o Dom Pedro, gente, ele não vai gostar nessa Constituição? O segundo tópico, poder total a quem?
ao parlamento e não ao monarca. E aí, o que o Dom Pedro vai fazer? Isso aqui também é importante. No dia 11 de novembro de 1823, ele vai fazer a Noite da Agonia. Ele vai, vamos dizer, prender todos os membros do Partido Brasileiro, né, na Constituinte, e eles vão ficar presos até o dia seguinte, até o dia 12, né, e por isso que essa noite ficou conhecida como Noite da Agonia. Nessa Noite da Agonia, ele junta alguns dos seus aliados que estavam no Partido Português, e aí ele ortoga, né, no dia 1º de março de 1824, que está bem aqui, o que ortogar, ele coloca à força uma nova Constituição para o Brasil, tá? Ele prende, para que você acompanhe, ele prendeu aos membros do Partido Brasileiro que tinha realizado a Constituição de 23, que é a Constituição da Mandioca. Quando cai assim porque cai muito no Enem essas constituições e as pessoas se confundem. De 23 foi realizado, tirando o poder total dele, e aí ele prende os membros do Partido Português, que fica conhecido como a Noite da Agonia, ele solta no outro dia, e aí essa noite é literalmente para ele pensar o que ele vai fazer. E aí ele decidiu fazer uma nova Constituição ortogada. O que quer dizer isso? Não pede opinião de ninguém, ele mesmo pensa nas leis que vão estar presentes nessa Constituição. O que essa Constituição é tão importante? Porque essa Constituição, ela foi a primeira Constituição do Brasil. Ela foi ortogada no dia 1º de março de 1824. O que diz essa Constituição? É uma monarquia com um representante de Dom Pedro I, um regime centralizado e absolutista, como vocês estão vendo, porque foi ele que idealizou, não pediu opinião de ninguém. Ela é padroado, que quer dizer isso, que os padres, as pessoas que pertenciam à Igreja Católica eram funcionários públicos e eles eram pagos pelo Estado, que era o Estado brasileiro. E o mais importante é que quando cai em Enem, que é o voto censitário, voto aberto censitário, que quer dizer isso, voto por renda. Agora não é mais mandioca, é dinheiro, né? Você paga R$ 1.000, como era chamado, para votar. E aí outra coisa muito importante quando cai no Enem, que essa Constituição ela é dividida em 4 poderes. Você não ouviu errado, não é em 3 poderes como defendia Montesquieu, era dividida em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. E aí algo incrível quando cai no Enem, porque o Dom Pedro, ele tem aí 2 poderes, que é o primeiro poder, o executivo, e o último poder, moderador. E aí você já define tudo. Ele vai se tornar um rei absolutista, porque ele vai ter o controle de tudo. Tá bom? Essa ação, gente, eu vou para cá agora. Essa ação leva a um declínio da popularidade dele, ele fica impopular. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber o quanto ele é um péssimo político, porque um político mesmo ligado às teorias de Maquiavel, você tem que controlar o povo, né, ser popular, mas de uma maneira que centralize o seu poder e ser um articulador, e ele não era, tipo, quem era inimigo dele, pronto, inimigo fiel. Ele não fazia alianças, e aí ele começou a se tornar totalmente impopular. E também não ia dar certo, gente. Por quê? Porque o interesse do Dom Pedro I com o interesse da aristocracia, que eram os mais ricos, que tinham muita terra, era um antagônico, porque ele ia defender literalmente as ideias do partido dele, que era o Partido Português, e os aristocratas queriam defender a aristocracia, ter mais terras, continuar com mais poder. Tá bom? E aí ele foi se tornando um péssimo administrador, porque ele não fazia aliança, ele fazia empréstimos duvidosos, porque ninguém sabia por que ele adquiria esses empréstimos, e aí ele foi ficando totalmente impopular. Nessa impopularidade, eu vou pra cá agora, viu? Começou uma pequena confederação, que é a confederação, um pequeno conflito. Esse conflito ocorreu principalmente em Pernambuco. Desculpa, meu celular caiu.
Bom, esse conflito aconteceu principalmente em Pernambuco. Qual ano? Em 1824, que foi o mesmo ano da apresentação da Constituição. Os pernambucanos, por muito tempo, eles ficaram, tipo assim, muito ricos devido que a nossa primeira economia foi em Pernambuco, que foi a cana-de-açúcar. E aí eles estavam insatisfeitos com a crise do açúcar, também com a nomeação de um representante para Pernambuco chamado Paz Barreto. Também ele estava insatisfeito com a Constituição de 24, porque foi uma Constituição que não pediram permissão, foi uma Constituição, como vocês sabem, ortogada. E aí eles ficaram insatisfeitos e começaram a fazer um conflito. Pernambuco, por pouco tempo, ele ficou separado do Brasil. Eles pegaram uma constituição de outro país para organizar Pernambuco. E aí, Equador, por quê? Porque os principais representantes do estado do Nordeste, tipo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, também comungaram dessa confederação do Equador, devido à linha do Equador, né? Porque esses estados do Nordeste ficam perto da linha do Equador, por isso ficou conhecido como Confederação do Equador. Deu certo? Não. Ela foi duramente reprimida. O seu principal representante, que era o Frei Caneca, foi morto, né? Foi enforcado em praça pública para servir de lição para os outros. Ele contratou mercenários, né, para tu ter ideia, aquelas pessoas que matam mesmo por dinheiro. Ele contratou mercenários para acabar essa confederação do Equador. Gente, eu tô indo rápido porque é muita informação e eu preciso dar em pouco tempo, tá bom? Aí vocês ficam revendo o vídeo para que possam entender melhor. Bom, essa confederação foi duramente reprimida, mas acabou aí os conflitos? Não. Por quê? O Brasil, incrível que pareça, tinha uma colônia. Sim, nós possuímos uma colônia chamada de Cisplatina. Essa colônia, foi do tempo quando o pai dele veio, que era o Dom João VI, né? Tinha essa colônia lá na Cisplatina. Eles falavam espanhol, não tinha nada a ver, né? Mas nós tínhamos e até explorava o Rio da Prata para tirar produtos dessa colônia cisplatina. Só que a Cisplatina pediu ajuda aos argentinos, que é desde esse tempo que nós temos uma confusãozinha com os argentinos, pediu ajuda aos argentinos para que os mesmos pudessem montar uma guerra e ser independente. Olha o que o Dom Pedro fez. Ele não tinha um exército unificado, não tinha nem ideia de exército. Ele começou a recrutar as pessoas à força. O homem ia na rua, de repente era preso e tinha que guerrear na Cisplatina. Vai dar o quê? Vai dar que a Cisplatina consegue ganhar esta guerra, ele pede dinheiro emprestado, fala o Banco do Brasil, criado pelo seu pai, o Banco do Brasil, e ele perde essa guerra, a Cisplatina consegue a sua independência e hoje ela se chama Uruguai. Isso aí vai gerando mais impopularidade, vai gerando mais conflito. O que vai mesmo dar fim ao seu governo, a sua administração, é a morte do seu pai, o Dom João, lá em Portugal, em 1826, ele morre, e aí o que ele vai fazer? Ele vai reinar, vai estar em dois ambientes ao mesmo tempo? A física não explica isso, a física não permite, né? E aí ele manda a sua filha, menor de idade, Maria da Glória, e aí ele pede para que seu irmão Dom Miguel possa ser o tutor, possa administrar, né, junto com a sua filha Maria da Glória. Só que o irmão dele, muito esperto, manda a Maria da Glória embora para o Brasil e aí toma o poder de Portugal. E aí ele se vê literalmente, já que ele é impopular, porque tem a noite das garrafadas, que já também caiu no Enem, porque como ele quer, tipo, mostrar que ainda é popular, ele vai ter um conflito, né? Ele vai passear em Minas Gerais, aí vai retornar ao Rio de Janeiro, passeando, né? Como faz esse político atualmente, né? Para mostrar sua popularidade. E aí vai ter um conflito entre brasileiros, né? E portugueses, vão se jogar garrafas, né? Uns nos outros, no Rio de Janeiro. E aí ele percebe literalmente que a sua popularidade não está mais assim tão quanto ele começou a independência. E aí ele
deixa o seu filho, né? Ele decide ir morar em Portugal para ser o regente de Portugal, vai embora, deixa seu filho com apenas 5 anos de idade, ele vai embora em 1831, deixa seu filho com 5 anos, seu filho com 5 anos não pode assumir, e aí quem que vai assumir? Regentes, os regentes que vão assumir o poder do Brasil em 1831. E aí começa um segundo período da nossa história brasileira, que eu espero que vocês vejam, que é muito importante, a regência, né, o período regencial do Brasil. Meninos, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido, literalmente é um pouquinho mais rápido para que vocês não possam se cansar do vídeo e aprender também, tá bom? Grande abraço e até breve.